Tá aí, essa campanha que nós criamos aqui, né? Essa peça publicitária foi criada pela nossa equipe aqui da Rádio Independência e tem como intuito principal trazer aí essa pauta que é sobre os cuidados da saúde mental. E nesse exato momento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Gelsi Nogueira. Mais uma vez se faz presente aqui a programação da Rádio Independência. E estamos ao vivo também, só para lembrar, estamos ao vivo nas nossas redes sociais, lá no Facebook também estamos ao vivo, né? Se você queira acompanhar, de repente está na correria do seu dia a dia, quer deixar o celular num cantinho ali e poder acompanhar a nossa conversa, nesse exato momento a gente recebe aqui a doutora Gelsi Nogueira. Doutora Gelsi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo Henrique, bom dia, Humberto, agradeço o convite, bom dia aos nossos radiovintes que merecem informação e esclarecimento, principalmente se tratando de saúde, né? Exatamente. Saúde mental, saúde psicológica, que é o que nós vamos abordar. Com certeza, mais uma vez a gente já fala aqui que é uma satisfação tê-la conosco aqui. E já para a gente ir de cara nesse assunto aqui, vamos falar um pouquinho sobre, primeiramente, Janeiro Branco, né? Janeiro Branco porque muitas vezes a gente conhece o Setembro Amarelo, conhece o Outubro Rosa, né? E Janeiro Branco era até desconhecido quando eu fui pesquisar sobre os meses e o que a gente podia fazer sobre o que a gente pode fazer para a nossa população, de modo geral, apareceu lá Janeiro Branco. E um tema que eu digo assim de extrema importância e que a gente precisa ressaltar. Eu queria que a senhora contasse primeiramente sobre o Janeiro Branco. Muito bem pontuado, Marcelo Henrique. Janeiro Branco é desconhecido ainda. Por que Janeiro Branco? Como começou? E aí é interessante ver que realmente é uma luta na rua com as pessoas. Começou com um programa, uma campanha de um psicólogo mineiro em Uberaba, que hoje ele tem o Instituto Janeiro Branco em 2014. Observem o quanto ele vem trabalhando. E o mais incrível é que a lei foi criada o ano passado. Olha recente, só, né? Olha só, a lei Diário Oficial da União, lei número 14556, de 25 de abril de 2023, institui a campanha Janeiro Branco dedicada à promoção da saúde mental em Minas. Aí o presidente do instituto é o Leonardo Brandão e mais uma colega psicóloga. Então, brasileiro do dia a dia, de município pequeno na época, né, quando ele começou, hoje está aí. Ele acreditou no projeto, ele buscou as pessoas na rua para falar, para se expressar. Então, a iniciativa dele era inspirar as pessoas para refletir a sua vida, as suas relações, o sentido de pensar, como vivenciavam e o que objetivavam no dia a dia. E janeiro, por que janeiro? Porque é um ano que é ciclo, a gente encerra o ciclo do passado, o ano anterior, e a gente abre um novo ciclo. Como fechamos aquele ciclo, como olhamos para aquele ciclo, como abrimos esse novo ciclo, então é momento para refletir. Aí, trazendo um pouco mais para a minha experiência profissional, que é de anos, que eu digo sempre que eu não tiro muitas férias em janeiro ou dezembro, porque as famílias se unem. Vem gente de fora, vivem muitos dias juntos, principalmente os mais velhos, têm dificuldade de lidar com o barulho dos mais jovens. E hoje nós temos um som, às vezes, aberto na rua, nós temos as redes sociais que influenciam. Então, há uma crise dentro da família. Então, nesse janeiro, final de ano, início de ano, há muito conflito familiar. Eu fui passear um pouco, mas tive que interromper e voltar, porque justamente dentro das famílias estão acontecendo isso. Então, esse Janeiro Branco é para isso. E daí, historicamente, levantando um pouquinho de saúde mental, né? O que significa? Teve pessoas que me perguntaram, o que é isso? Isso é até importante, né? Porque existe aí a nossa saúde física, que nós temos que estar em dia com o nosso corpo, uma prática de exercícios, mas pouco se fala sobre os cuidados com a saúde mental. É interessante trazer esse ponto, e né? O que é essa saúde mental? O que engloba? Onde começou? Então, tem aqui um vasto histórico de lutas, né, para trabalhar a saúde psicológica, que começou entre os médicos, os psiquiatras, na luta, aonde psiquiatras mais jovens e interessados lá fora, na Suíça, por exemplo, começaram a escutar as pessoas que estavam trancafiadas lá nos hospícios, nos hospitais,
hospitais chamados hospitais dos loucos. Então, eles paravam para conversar, e muitos deles foram demitidos, e tá, historicamente, tem um psicólogo brasileiro que fez doutorado em Londres, e ele escreve isso, ele é o Ribeiro, ele escreve e diz assim, nossa, ele foi demitido porque o diretor disse, você está lá escutando mimimi das pessoas, você está lá escutando fofoquinha, ele estava tentando trabalhar o alcoolismo e tirar de dentro, porque era tudo misturado, e era um mercantilismo, os psiquiatras nem estavam gerindo ou gerenciando esses hospitais, então houve muita crise, muita crítica, e aí a saúde estourou. Se pegar a história da saúde, sistemas públicos, as políticas públicas, vai ver que tudo aí funcionava no início, mas depois não funcionava mais, virava um mercado, e os profissionais não eram capacitados ainda como temos hoje. Então, foi deslocando isso. E a psicologia daí se autoafirmou, porque daí médicos saíram desse âmbito um pouco da medicina e entraram na psicologia. Aí o Carl Gustav Jung, até trouxe um livro só para mostrar a espiritualidade que ele fala, é saúde mental, né? Ele é suíço. Sobre os arquétipos, né? Exatamente. E Nise da Silveira, no Brasil, uma psiquiatra no Rio de Janeiro, que trabalhou, montou lá, deram uma sala suja para ela lidar lá dentro do manicômio, né? E ela montou uma salinha e pegava os pacientes e ela fazia eles desenhar, riscar. E ela se comunicava com Carl Gustav Jung. E o Jung trabalhava simbolismo, desenho, né? E aqui começou uma mudança no Brasil. A reforma das instituições, né? Então, se autoafirmou que a psicologia, isso foi antes de 1964, que a psicologia, como lei, entrou em 64, né? Então, começou ali. E observe as mudanças como são lentas, porque eram todos tratados dentro de um manicômio, jogado tudo numa mesma cela como animais, sem discernir ou diferenciar as patologias ou as psicopatologias, o alcoolismo, e tem história do alcoolismo incríveis. E por que daí conseguiram formar um programa no alcoolismo, o AA? Eu trabalhei muito no AA, dei muita palestra. Fiz curso em psicofarmacologia para entender esse alcoolismo, porque dentro da minha família eu tinha também alcoólatras. Então a gente pensa no primeiro momento, eu vou curar. Não, tem níveis e níveis, tem 4, 5 níveis de alcoolismo, de alcoólatras, né? E quando criou o programa A é o quê? É justamente roda de conversa. Sentar, conversar, expressar o que sente, como sente, né? Com o propósito de só hoje eu não vou beber. Quando diz só hoje, a consciência da atenção focada é hoje. Então, se eu alimento ela todo dia, aquele que tem uma estrutura mais forte, que tem habilidades, eles realmente conseguem parar. Eu consegui esse êxito dentro da minha família também. Consegui. Confrontando a medicina, a psiquiatria, a neurologia, onde dizem que tem que usar remédio para o resto da vida. Nem em todo caso não precisa. Não. Falando ali, a senhora abriu um parênteses na questão do se abrir, se expressar. A senhora que atende aí diariamente, acredito, pessoas aí, né, que buscam, né, uma psicóloga. Hoje tem muita dificuldade também das pessoas se abrirem e falar dos seus problemas, ou como que está hoje em dia isso? Hoje em dia eu observo e até admiro e parabenizo aqueles que têm a iniciativa, principalmente os homens, né? Porque os homens é difícil, principalmente quem está lá na lavoura, na zona rural, de mais de idade, casamento entrou em crise, filho saiu de casa, foi estudar, ficou só o casal, eles se perdem, né? Não há mais o vínculo da expressão aberta, dos sentimentos, da comunicação fluida. Então, hoje, a busca é mais facilitada, muito mais. Nós temos um problema daí, um problema sério, que é de estrutura da saúde pública, porque daí lá nós não temos profissionais com uma especialidade compatível, trabalhar em grupo, mais a formação sistêmica, e daí valor. Aí na privada, a gente tem uma tabela, eu sigo uma tabela, eu não vou baixar a tabela por conta de que eu também tenho muita demanda e por conta de que também que tem a questão do valor profissional, porque foi difícil os psicólogos se autoafirmarem, né? Enquanto profissional. E aí entra a nossa identidade, o nosso autorrespeito, então nem todos podem. Então eu atendo, eu atendo às vezes, faço visitas, por exemplo, nessas férias agora eu tive que fazer visita, não cobro as visitas. Quem tem família vinculada com alguém que eu conheço, que está trabalhando comigo em algum lugar, não cobrei, tá?
Então é isso, para poder direcionar daí. A busca hoje é maior, mas falta nos interiores esta divulgação e políticas públicas com profissionais mais habilitados para trabalhar grupos. Tem que trabalhar grupos, né? E aí eu já trabalhei muito, pode falar. Falando assim da saúde mental, propriamente dita, problemas mais comuns que a gente encontraria hoje, por exemplo, pessoa que está trabalhando lá no seu cotidiano, às vezes tem algum sintominha aqui, não dá bola, e que pode ser um começo de um problema da saúde mental. O que a senhora poderia falar para a gente? Insônia. Compulsão alimentar, insônia, ou compulsão pela bebida. São indícios de que algo não está bem e sério. Aí nós vemos aquela hiperpreocupação, né? Um pensamento acelerado, automático, realmente passa a noite e não consegue dormir, o corpo está agitado. E temos as redes sociais. Toda hora eu estou olhando ali o celular, né? E aí eu olho de noite. E aí eu vou assistir um filme também mais invasivo, né? Então nós temos aí, primeiro, é o sono que vem. Primeira coisa é a pessoa não relaxa, não descansa. Se o cérebro não descansa, acredite, vamos ter problema. Segundo, o sono é interrompido porque lá pelas 3, 4 da manhã vem a função onírica, que é o sono profundo. E quando a pessoa está muito sobrecarregada, que não recicla pensamento e nem sentimento, esse sonho é perturbador. A pessoa acorda às vezes com sudorese e não dorme mais. Eu tenho atendido uma paciente de idade avançada, de 70 e poucos anos, que acorda às vezes 3h30, 4 da manhã, já quer ir para a cozinha fazer o café, tomar o café, mas é noite ainda, é madrugada, e aí está no automático, aí não descansa, né? Aí vem uma série de outras complicações, alterações cardiopáticas, vem outros que já junta várias outras coisas, né? Psicossomatização no corpo. Porque o sono é uma coisa assim, fenomenal para qualquer ponto da nossa vida. Se a gente não tem uma noite de sono, outras coisas elas vão deixar a desejar, né? E então seria insônia o primeiro assim do primeiro sinal a insônia. O segundo, a senhora falou compulsão alimentar. E bebida, compulsão alimentar ou líquido, bebida. A bebida alcoólica, que é cervejinha todo dia, não saber dosar às vezes, daí não ter o controle, né? Não ter o controle. Não, eu bebo todo dia, eu estou acostumado. Tudo bem, eu bebo todo dia, estou acostumado. Tá, e se eu bebo todo dia, estou acostumado, como é que eu me alimento? Qual é o nível, o quanto de água eu estou bebendo daí para poder equilibrar isso? Certo. Aqui daí vem outro ponto, esqueço de beber água. Vou para o trabalho, eu esqueço, levo a garrafa, põe não sei o que, não sai, esqueço. Não bebo água. Aí, aqui nós temos um problema sério. Não beber água vai causar distúrbios aqui no sistema auditivo, visual, aí a pele, aquela angústia que a pessoa não consegue respirar melhor, daí não respira mais, vai prejudicar o pulmão. Tem que ter muito líquido, e nós estamos numa fase crítica a nível global, a nível de clima, né, muito quente. Aquilo, nossa, é terrível às vezes lá fora. Precisa beber água. Criança precisa estar em cima, adulto. E o adulto precisa aprender que ele precisa de mais água, porque principalmente quando está trabalhando, que está suando, transpirando, o corpo está secando, né? Aí ele vai ficando com a rigidez muscular. Aí vem o problema dos joelhos, os de mais idade. E não é tão idade assim, nós estamos falando de gente de 40 anos, 45, gente jovem, tá? Gente nos dias de hoje em dia é jovem. Por quê? Porque o trabalho mecânico repetitivo vai gerar também doenças ou distorções nas articulações, e assim vai indo. Aí a dor no pé, outra coisa, o calçado. Enfim, tem uma série de fatores que entram na saúde mental, que é como eu me visto, como eu me calço, como eu lido com os meus sentimentos e as emoções. Eu falo com alguém, eu consigo expressar? Como é que eu estou nas minhas relações sociais? Eu tenho amigos que possam me escutar, que me dão um conselho. Como é que eu estou na minha espiritualidade? Hoje, a saúde mental, pode pesquisar lá, a Organização Mundial da Saúde, ela vai abordar um campo vasto: relações sociais,
desenvolvimento intelectual, como é que eu estou investindo no meu conhecimento, principalmente quem está nos estudos, como é que eu estou? Eu parei, vou continuar, estou fazendo alguma coisa, aí vem a aposentadoria por mais de idade, aí nós temos pessoas, aqui a nossa realidade é campo, né? A pessoa daí não estuda, né? Mas alguns saem, vêm para a cidade e não se adapta. Tem que voltar, porque a rotina do campo é uma, a cidade é outra. Então, nós temos conflito aqui de relacionamento, de gerações, filhos não se dão com os pais, temos dificuldade de comunicação, uma série de coisas. Então, aqui entra as relações familiares. E o mais engraçado é que em tudo isso que eu pesquisei aqui também, o foco é na relação familiar. É a base. É, a base. E a pandemia mostrou isso daí com maior evidência, porque os conflitos aí estão tudo dentro de casa. Aí explodiu. Quem não tinha diálogo se fechou cada um num canto com um celularzinho, né? E aí as emoções sobressaltaram, né? Aí vem as depressões, aí vem os distúrbios vários organísmicos, né? E essa questão da insônia, uma rotina acelerada, a compulsão, e tudo é agora, tudo é urgente, a pessoa não consegue parar ou respirar, né? O que dá para se entender também, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, ela vai ter uma reação diferente no organismo dela e na cabeça dela também, né? Quando que a gente pode caracterizar assim, doutora? Tem alguns sinais comuns que a gente já falou aqui, né? Por exemplo, a pessoa que está com insônia e tudo mais, tem esses problemas todos. Mas quando que a gente pode caracterizar assim, um sinal de alerta mesmo? E falar cansaço. Assim, ó, que ela deu um alerta e falou, acho que agora eu preciso procurar uma ajuda. Cansaço físico e psicológico, mental. Não consegue mais concentrar. Aí as pernas estão pesadas, o corpo está pesado, senta ou levanta, as pessoas um pouco mais de idade, né, elas precisam se apoiar, aí já tem dor, já tem uma situação difícil. Cansaço, começa a bagagem emocional não reciclada, ela é tão pesada que a pessoa vai se sentir sempre estressada, irritada, intolerante. Ela vai estar intolerante na rua, no trabalho, em qualquer coisa, e daí vai se tornando aquela pessoa que todo mundo diz, ninguém mais aguenta. Estamos lidando com isso, ninguém mais aguenta. Ai, ninguém mais tolera, ninguém mais aguenta. Então a pessoa vai começando a se isolar, e aí sim, aí ela vai cair. E se cair pessoas de mais idade, é mais difícil levantar, tá? Aí vai desencadear o quê? Tem os cânceres da vida, né? Câncer disso, câncer daquilo. Isso porque traz para dentro, né? Não joga para fora. Exatamente, traz para dentro. E aí aquele que sai para fora, ele engole, depois ele explode numa briga de rua. Estoura, né? Estoura, né? E aí ele põe em risco a vida dele e a vida dos outros. Aí outros começam um tratamento e não conclui, porque daí vai para a base psiquiátrica, aí tem que ir para a medicina, né? Quando está já transbordando, né, em tudo, intolerância, irritação, a falta do sono, ou uma alimentação compulsiva, ou uma não alimentação, né? Porque daí tem os dois lados, né? Temos os dois lados. A pessoa daí vai para a psiquiatria, mas daí começa o tratamento, não para, interrompe, não toma a medicação correta, que a gente lida muito com isso, as pessoas não tomam a medicação na hora certa. Esqueci agora de meio, vou tomar meio-dia. Esqueci, não pode. Aí vai complicar. Então nós temos uma série de questões que envolvem todo um contexto desta saúde mental, que é a saúde psicológica, que é como é que eu estou na minha qualidade da minha atenção, como é que eu olho para mim, será que eu consigo me sentir, me perceber, quando o meu corpo está pedindo um banho de água fria, às vezes relaxa, né, rapidinho, sabe, vim da rua, entro rapidinho, né, às vezes a pessoa vem da rua, vai deitar, descansar depois do almoço, mas não tomou nenhum banho, não relaxou, a pele necessita de água às vezes é só uma mudançazinha no estilo, no jeito, né, e aí a pessoa ganha energia de novo, porque como é que renovamos essa energia interna? Eu ia falar agora, justamente o meu próximo tópico que eu tenho sinalizado aqui, a gente falou dos sinais de alerta, mas como que a pessoa por si só ela pode... Bom, a gente já percebeu que o sono é o primeiro que a pessoa tem que ter uma boa noite de sono, mas mais práticas assim do dia a dia que a pessoa pode fazer e para ela ter uma mais qualidade de vida na saúde mental. Aí eu vou pegar um pouquinho aqui o que o Leonardo Brandão, o organizador, o idealizador desse Janeiro Branco colocou, que é para as pessoas parar, refletir, sentar, escrever. Qual é o meu projeto? O que eu quero para esse ano? Escrever. Como é que eu passei o ano passado? Será que eu coloquei em prática tudo que eu queria? O que se passou comigo?
escrever, refletir, pensar e se colocar, o que eu quero para esse ano? Aí, quando eu falo do ato de escrever, nós temos a técnica, e é uma técnica psicanalítica que começou lá atrás, dentro da medicina também, porque a medicina vem, a psicanálise vem dos médicos, vem da psicologia clínica, vem da medicina. Carl Gustav Jung foi um dos primeiros que colocou, e ele era o médico da psicologia, e aí houve uma briga muito grande, porque quando os psicólogos começaram a dissociar, ir para a filosofia, para sair um pouco dessa medicina amarrada, começaram a criticar e dizer que eram os charlatões, que eram isso, aquilo, né? E assim por diante, até se firmar enquanto lei e ter credibilidade científica, né? Então, escrever é uma forma de eu pegar um lápis ou uma caneta e rabiscar ali tudo que está me acontecendo, e aí de noite, por exemplo, eu sempre falo aos pacientes, acordou de noite? Em vez de ligar a televisão ou ver o celular, para, levanta, beba uma água, senta e escreve no papel. Por que eu estou acordando agora? O que eu estou sentindo? O que o meu corpo está dizendo? Seria uma forma de botar os sentimentos para fora. Exatamente, porque são emoções e sentimentos confusos. É sobrecarregado. O cérebro vai estar, porque daí as fontes mentais aqui superiores estão no plano dos lobos frontais para eu processar, elaborar, refletir, focar a atenção. Como que eu vou focar a atenção em alguma coisa se eu tenho por trás um sistema límbico, um cérebro pré-frontal aqui, carregado, porque daí tem um corpo cansado, um coração que já começa a diminuir, aqui, ele acelera aqui, mas ele diminui o fluxo de oxigênio para o cérebro, viu? Sim. Aí o cérebro fica todo irritado aqui em cima. E aí eu estou assim, aí eu perco as coisas, eu deixo cair, eu quebro e assim vai, né? Esqueço as chaves, esqueço isso, esqueço aquilo, ou bato a porta do carro, como já teve alguém que disse que deixou a criança atrás dentro do carro, fechou e foi trabalhar e deixou a criança dentro do carro. E nós temos visto isso também, a nível nacional, nas reportagens, um pai que deixa uma mãe, ou uma mãe que deixa um filho dentro do carro, ou os profissionais da educação, já criança lá em São Paulo, ano passado, dentro de uma van, em dois casos, a criança morreu, porque ficou X horas fechado, né? Então, olha como é que nós estamos. Então, um ponto também, agora, nesse janeiro, é para os profissionais também. Tem agora o janeiro voltado para a educação, que é uma aprendizagem. Como é que esses profissionais estão se preparando para retomar? Será que vão com aquela resistência do tipo, tudo de novo, e tudo a mesma coisa? Mas será que é a mesma coisa? Será que não é nós que fazemos um jeitinho diferente hoje, um jeitinho diferente, sabe? Eu tenho experiências nas APAES, né, lá em Nova Prata, a gente sempre começa com uma dinâmica aberta, rindo, tudo, e temos uma equipe brilhante. Quero abordar um pouquinho esse assunto, porque o ano passado a gente fechou com nota 10. Aqui também. Mas ainda temos as pessoas de mais idade resistentes a falar de si, a partilhar, né? Aí só no profissional, e o bom profissional daí, porque daí eu já tenho escutado também, fui lá no outro tal profissional, e ele ficou só me olhando, e eu fiquei com vergonha, eu saí e não voltei mais. Certo. É desse jeito, né? Mas aí tem que ter o bom profissional, que ajuda a pessoa a colocar para fora. Eu já tive paciente de 65 anos que disse para mim assim, eu achava que eu ia no psicólogo só para chorar, mas eu tô rindo. Você vê que tinha um pré-estabelecido dentro de si, já o que ele iria encontrar. Outros dizem assim, eu vou lá, mas eu não sei o que eu vou dizer. Não tem nada a ver com isso. Vai para lá e o profissional tem as técnicas e as habilidades certas para poder ajudar a pessoa a se colocar. Primeira coisa é a respiração. Aí um outro fator aqui que para prevenção no dia a dia, no cotidiano das pessoas, dicas. A água, o sono, são as dicas. A água, sono e respirar, aquilo que vocês colocaram no programinha de vocês aí. Respirar, realmente há muitas técnicas de respirar, mas tem umas 2 aqui ou 3 que eu aprendi lá na Europa e não tem, né? Eu já pesquisei para ver se achava e não tem. E às vezes eu passo daí para alguns pacientes, né? Certo. Que é a técnica de trancar uma aba do nariz, respirar 3, 4 vezes com a outra, sempre lateralidade certa, mão esquerda, narina esquerda, mão direita, narina direita. E respirar e depois as 2. Tem o choque de tronco. Aí aqui também é Alexander Lowen, daí, que é um médico que largou a medicina e entrou na psicologia para trabalhar porque ele queria entender a psicossomatização das doenças. O que faz a pessoa guardar e paralisar o corpo, chamado carcaças ou algo duro, rigidez, né? E ele fala o coruncundo, que é como se tivesse um cabide pendurado e assim por diante.
Então, ele trabalhou técnicas de exercício. E Alexander Lowe tem uma escola em Curitiba, que eu fiz curso ali, ó, do Dr. José Henrique Volpe e a Sandra Volpe, o casal, marido e mulher. Tem faculdade, tá? Então, Curitiba tem um centro muito bom. Eu vinha do Mato Grosso para fazer curso livre. Eu vinha lá da divisa com Rondônia, 750 quilômetros da Cuiabá, de ônibus. De Cuiabá, pegava um voo, fazia conexão em São Paulo para descer em Curitiba. 6 meses eu fazia esse curso. Quando cheguei lá em Portugal, foi esse curso que me ajudou. Porque lá na psicologia não era ainda desenvolvida, né? E aí eu comecei a trabalhar com as pessoas, vamos trabalhar a respiração, a portadora de Alzheimer do livro que está aí. Trabalhei o lado emocional, uma vez acompanhei, fui no médico, o médico disse, não sei o que a senhora está a fazer, mas continue porque dá resultados. Ou seja, resultado, né? Ela limpou aquele corpo, e a história é belíssima, porque ela já tinha 81 anos, e o médico dizia que ela estava no 4º estágio, né? Estava na cadeira de roda, de fato, estava deitada, tinha sofrido um acidente gravíssimo, toda se machucada, né? Em casa com a cuidadora. Comecei a trabalhar e trazer o movimento de volta. Por quê? Porque daí a anamnese clínica, e aqui é importante, quando vai no psicólogo, ele vai levantar a tua história, porque nós somos sujeito de história, né? Aqui vamos história de vivência do todo dia. Quando levantamos essa anamnese, nós vamos fazer uma trajetória dos pontos bons ou os pontos menos bons das vivências da pessoa. E quando a gente identifica que a pessoa corria, nadava, fazia caminhada, ia massagista, tal. Nunca que ela foi num psicólogo, nem ela nunca foi psicóloga, foi direto para psiquiatra e assim foi por diante. Mas ela caminhava. Quando peguei isso, a memória está no corpo. Opa, ela caminhava? Vamos reativar. E os estímulos daí da bioenergética, que é movimentos, que é técnica, adaptada para ela, daí, porque daí dizia assim, aí pegava a cuidadora, colocava ela deitada no tapete e eu fazia os exercícios e fazia ela trabalhar os pés, assim como uma criança, sabe? Deita e fica esperneando às vezes. Então, se você baixar o livrinho ali, é maravilhoso. Ali eu trabalhei ela, daí. Ali eu recuperei. Trabalhou a respiração e ela só foi colocando os pesadelos, que dizia assim, tem dias que ela dizia assim, tem ratos que estão me comendo a cabeça, cuidado que tem ratos. Dali a pouco eu olhava, eu pegava nela, né, toque, e dizia, calma, que aqui não tem ratos, são seus pensamentos, são perturbados, mas ninguém mais pode lhe ofender hoje. Aí, de repente, ela olhava e dizia, é verdade, não tem mais. Você vê, né, cara, que coisa interessante. Doutora Gés, vamos abrir um pouquinho aqui, um parênteses, a gente está recebendo aqui o nosso diretor, Humberto Manfroy Maria, inclusive está aqui acompanhando, né, em off. E, Humberto, se tiver alguma colocação e também se tiver um questionamento, fica à vontade. Humberto, bom dia, primeiramente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gelson, todos os nossos ouvintes. Obrigado, Gelson, por você estar trazendo, né, nesse mês de Janeiro Branco, esse assunto que, como vocês têm falado, é um assunto, às vezes, principalmente em cidades menores, pessoal do interior, pessoal mais velho, como você comentou, um assunto delicado, que antigamente não tinha isso, era até vergonhoso, podemos dizer assim, você falar alguma coisa, era o mimimi que você falou. Exatamente. Então, mas hoje as coisas mudaram, graças a Deus temos psicólogos, temos pessoas que conhecem a causa, que estão ajudando e temos que cada vez mais se abrir, escutar, procurar ajuda, né? Aquele parar para respirar, né, Marcelo? Um detalhe interessante que você falou agora, Humberto, do mimimi das coisas, né? E eu lembro que, né, há uns anos atrás era mais comum de você dizer, homem não pode chorar, homem não pode sentir essas coisas. E a gente vê um grande índice, principalmente, por exemplo, vamos falar de um assunto que é bem delicado, mas no Brasil é uma estatística de mais suicídios por conta de homens do que de mulheres. Por quê? Por conta, muitas vezes, de não se abrir, de ser o durão, de ser que ter o cara que carregar, e muitas vezes o fardo é pesado. E a pessoa, né, a cabeça ela explana e vai chegar um momento que, né, é complicado. Então, por isso que é a necessidade de você se abrir, principalmente, como a gente falou, as dicas primeiras, as principais, né, manter um sono equilibrado, conversar com os amigos, ver se você tem amigos, né, olhar ao seu redor, ver como é que tá essa parte aí e, com certeza, chegou naquele ponto de levantar um sinal de alerta, temos profissionais aí à disposição, com certeza, para atender também, né, Humberto? É isso aí, temos que estar sempre atento aos sinais, né, Gelson? Um exemplo, você pode falar melhor, mas se você, vamos dizer que você está num velório, por exemplo, antigamente, você tem aquela vontade de chorar, você não precisa se guardar, é o teu corpo que está pedindo, né? Então você tem que tirar para fora, é o que você falou, de guardando as coisas que daqui a um tempo você começa a aparecer. Então, fica o nosso recado, a nossa
apoio para você, que tem alguma perturbação, algum incômodo, não deixe se alongar, né, Gelson? Procure um profissional, troca uma ideia, não tem nada demais. Você vai lá bater um papo, você vai lá, às vezes você não tem muita coisa, mas assim, só de você bater um papo, trocar uma ideia, você já se sente melhor. Justamente. Então, é uma coisa que a gente fica o convite e vamos tirar esse passado lá, né? Que tinha... Pode falar. Olha, Humberto, você tocou num ponto interessante aqui também. Esse chorar, né? Chorar, só chora quem está vivo. Chorar faz parte da limpeza emocional. Viver, né? É preciso chorar sim. Deu vontade de chorar, nem que eu me tranque lá no carro e choro. Às vezes eu falo para os pacientes, tá andando no carro, olha para um lado para o outro, não tem ninguém junto contigo, grita, chora, se tiver que chorar. Expressa, exato. Tá feliz, dá um grito, dá um sorriso, né? Isso é vida. Emoção, né? É vida. As pessoas estão confundindo hoje em dia, hoje eu vivo do meu jeito, hoje eu vivo como eu quero. Só que estão indo pela sedução, que é outro artigo que traz aqui, das redes sociais, o modismo, né? Uma onda, né? E um detalhe muito importante que a senhora tocou nas redes sociais é que eu acompanho muitos profissionais e muitas pessoas lá da PNL, né? Sim. Que falam sobre a programação neurolinguística. Sim. E aquele negócio que está enraizado muitas vezes nós em querer se comparar. Justamente. E às vezes tem lá o quê? Uma pessoa que posta só as coisas maravilhas da vida, não posta problemas. Justo. E aí aquela pessoa olha aquela vida, aquela pessoa nas redes sociais, né? E olha aquilo lá e fala, meu Deus, a vida daquela pessoa é perfeita, e a minha, eu tô com problema, isso e aquilo. Mas não vê que aquela pessoa tem problema também, né? Justo. Faz esse comparativo, porque né? é uma máscara, né? A rede social virou um inconsciente coletivo, onde todo mundo posta bonitinho, como se fosse a criancinha e assim por diante. Mas quero pontuar uma coisa que você também tocou aqui, Marcelo, os homens. Estamos com uma crise de identidade de uns 20, 30 anos aqui com os homens. Meu Deus, é lamentável como estamos isso. Eu trabalhei na pandemia num presídio. O que tem de jovem e idosos também, ou profissionais presos lá, sem um programa para trabalhar e reabilitar. Então, nós estamos vendo isso. Jovens. Estamos vendo jovens também delinquentes inclusive muito perto de nós. Estamos vendo o consumo de droga exagerado. Por quê? E justamente começa no homem. Por quê? Porque ele não conseguiu aprender aonde eu vou expressar. Já não tem o suporte em casa, às vezes. Daí vai para a rua. A escola não está ainda acolhendo como deve ser. Para escuta, com profissional. Mas também a lei foi criada ano passado, né? Psicólogo e assistente social no ensino regular de base já. Nas primeiras séries já inicial, já foi criado no final do ano passado. Então, a gente espera que entrem para as escolas bons profissionais para ajudar os profissionais da escola, os alunos e a família, porque nós temos que trazer as famílias. A experiência minha nas APAES é isso. Enquanto trazemos as famílias, a gente tem suporte, a gente tem estabilidade emocional. Quando eu tenho essa estabilidade emocional, o que é a estabilidade emocional? Eu tenho uma rotina, eu tenho uma conversa aberta, eu sento na mesa para comer de manhã, ou meio-dia, ou de noite, pelo menos uma vez no dia, eu tenho que sentar com a família, com os filhos, com tudo na mesa, para ter aquela roda de conversa boa, todo mundo se olhar, né? E falar. As crianças gostam de chegar em casa e contar da escola, às vezes os pais não estão ali para ouvir, mas as crianças precisam disso. Então, nós precisamos levar esses profissionais a essa conscientização, e os professores também se abrir às vezes um pouco mais e não misturar, não ser ali um pai e uma mãe dando de dedo, né? Que eu já vi isso, e a pior coisa é a ameaça, né? E ninguém mais tolera a ameaça, né? Você comentou, Gelson, até a questão de comunidade, de família, de conversar. Tem até o Clóvis de Barros, ele é um filósofo, né? Muito, eu gosto de acompanhar ele, tem bastante raciocínio legal. Isso. E ele fala sobre o churrasco, um exemplo. Justo. Sobre o churrasco. Que o churrasco, você não deve ir no churrasco, eu quero comer, já vamos comer, cair e vamos embora. O churrasco é para você fazer um churrasco demorado, para você reunir um amigo, para você conversar, para você trocar uma ideia. Não é em si o ato de ir lá e comer, né? Não. Seria o ato de você reunir o pessoal, bater um papo, trocar uma ideia, e a alimentação seria, claro, importante, mas um segundo plano. Então a ideia principal seria não só um churrasco, mas em várias ideias, né? Então a conversa, a comunicação, e um pouco largar o celular, né? Porque a gente vê hoje em dia redes sociais, às vezes você em casa, você está em casa, você vê, como você comentou, está cada um com o celular, às vezes passa meia hora
você se toca, nossa, faz meia hora que tá em 3 aqui e todo mundo no celular, ninguém conversou. E olhando nada, né? Olhando, só olhando as coisas ali. passando infinito que não acaba nunca, que 90%, claro, tem muita coisa boa, você deve fazer um filtro, né? Então você deve seguir pessoas boas, coisas boas, e evitar ficar passando qualquer coisa ali, porque senão você entra num loop ali, acaba o tempo passando. Doutora Gels, a conversa está muito boa, com certeza nós ficaríamos aqui o programa inteiro se fosse, a gente deixar, mas eu acho que ficou bem esclarecido para quem está nos ouvindo, né? Principalmente a questão dos alertas, do começo ali do que a gente falou, tudo mais, introduzimos. Esclarecemos a introdução, né? O que é esse janeiro, para que é, né? Isso, e aquele negócio todo que a gente deixa aquela dica para você que está nos ouvindo, não tenha vergonha de pedir ajuda, de conversar com alguém, desabafa com um amigo, um colega, desabafa com o marido, com a esposa, vamos conversar, né? Acho que é a partir daí que começa, já é um grande passo para a gente ir para frente. Pontuo aqui a zona rural, pessoas que estão no campo, pessoas de mais idade, venham, vamos conversar, procura a escola, ou procura a comunidade, ou procura o posto de saúde, vamos conversar, não fiquem sozinhos lá. Muito bem. A senhora trouxe 2 livros para a gente aqui, um é A Interpretação dos Sonhos e Sua Relação com a Saúde Psicológica, e o outro é O Despertar da Vida Afetiva Saudável aos 81 anos com Alzheimer, um olhar de dentro para fora. Os 2 são da senhora. São. O segundo livro, o do Alzheimer, é o segundo livro, né? Escrito em Portugal, morava lá. Tem o primeiro, que é antes desse, o segundo. Esse terceiro aqui eu fiz uma especialização em avaliação psicológica na FADEP em Pato Branco, que eu precisava me atualizar quando eu voltei para o Brasil. E aí fiz uma pesquisa de campo e uma pesquisa de prontuário em sonhos, conteúdos dos sonhos, né? Daí eu tive voluntários que aceitaram participar da pesquisa, então tem histórias bonitas ali. Em que é que os sonhos vão ajudar na saúde psicológica, na saúde mental, que é o que nós estamos falando? Porque quando eu ressignifico um sonho no meu contexto de vida atual, às vezes um sonho terrível lá atrás, um tipo de um pesadelo, quando eu ressignifico aqui, eu limpo o meu campo psicológico, da atenção focada, eu me sinto leve e não fico ruminando, achando que o sonho vai acontecer. Tive muitas pacientes que sofreram, enfermeira, inclusive, que teve pesadelo de morte com um irmão e não sei mais quem, num acidente, no sonho. E ela projetava, achou que ia acontecer ali, que ia acontecer, que estava desesperada porque era o parente. Quando eu contextualizei, que ela me procurou, que eu contextualizei, assim, com faixas etárias, aí ela respirou, chorou, e saiu leve. Daí uns 15, 20 dias encontrei ela e perguntei, aconteceu alguma coisa? Ela disse, não, graças a Deus. Que bom, né? A senhora nos brindou para a gente sortear isso aqui. Perfeitamente. É isso aí? Sim. Então vamos fazer o seguinte, quem mandar mensagem agora, estiver acompanhando a nossa programação, as 2 primeiras mensagens. As 2 primeiras mensagens, e Marcelo, vamos pedir para quem realmente tem interesse, né? Isso. Senão a Gelsi é um livro que ela escreveu, né? Se dedicou anos, às vezes acaba ganhando alguém que ou não vem retirar ou deixa jogado ali. Então, quem realmente queira ler, queira se interessar, exatamente, manda o seu nome, então, os 2 primeiros. Vamos aguardar aqui quem é que está mandando para a gente. Eu vou ver pelas primeiras que chegaram aqui e falarem que querem o livro. Se eu vi uma mensagem que falou assim, olha, bom, já chegou um turbilhão de mensagens. Vamos ver aqui a primeira que mandou. Deixa eu ver aqui. Agora não sei se é aqui, ó. A Isa Marsavi mandou pra gente. Eu adorei a entrevista. Obrigada. Adorei a entrevista. Então vamos dar um abraço para Isa. E aqui a outra mensagem que chegou pra gente aqui. Vamos pegar a segunda mensagem que chegou. Deixa eu só conferir aqui. Depois da Isa, quem mandou? Bom dia, quero o livro. Mandou aqui. É a Celina. Celina, então, só está o nome de Celina, final de telefone 2613. Pode passar aqui na rádio as 2 pessoas, então. A Isa Marsavi e também a Celina. Pode passar aqui, a gente vai separar os 2 livros, então. Olha, já teve uma enxurrada de participações aqui de pessoas que queriam o livro, mas eu peguei as 2 primeiras aqui que mandaram, tá bom? Se alguém quiser o livro, eu tenho alguns, porque o ano passado, eu queria brevemente falar, o ano passado tivemos um congresso em Maceió, né? E eu levei os livros, né? Eu sou a coordenadora regional das famílias, das APAES, do Núcleo Dois Vizinhos, que são 8 APAES da nossa regional aqui. Então, levamos de Nova Prata a diretora e a professora, um casal de pais, a mãezinha foi da
daqui, posteriormente, talvez a gente venha conversar um pouco sobre isto. E o que sobressaiu lá foi família. O tema do congresso era sobre a contextualização das famílias, a inclusão destas famílias. Então, cada vez mais pontua-se a necessidade da família estar mais coesa, mais autocomunicativa, mais unida. É isso. Então, muito obrigada. Nós é que agradecemos, doutora, pela sua vinda até aqui, disponibilizou do seu tempo e trouxe, com certeza, somou em muito aqui para a nossa conversa, e com certeza a gente fica no aguardo de um outro assunto aí, isso, poder contar lá com você novamente, tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e aos nossos rádio ouvintes.